Tem aquele louvor que diz assim: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém? Não foi tudo de ruim, irmãos, mas o Senhor conserta. A pessoa diz: ah, eu nasci assim e vou ficar assim, torto. Não fica não. Deus tem poder para mudar e para transformar. E eu louvo a Deus porque essa noite eu não tinha combinado nada com o pastor Guilherme, não sabia do hino que o Senhor Francisco ia louvar, mas a presença do Espírito Santo é que faz com que a gente possa entender que Ele está no meio de nós, porque as coisas vão se encaixando. Então, verdadeiramente, o Senhor está aqui. Eu creio na palavra que Ele me concedeu. Eu pedi essa semana a Ele para trazer alegria aos corações dos irmãos, trazer direção, entendimento. Quem sabe daquilo que você esteja passando e não está entendendo. É uma passagem bíblica aqui que vai nos trazer muito entendimento. Queria só, pastor, pedir para o senhor colocar aquele louvor para mim. Eu vou fazer um louvor, amados, que fala muito acerca do renovo e o porquê que nós estamos aqui. Ele vai dizer porque eu e você estamos aqui. Pai, me dá disposição para aprender de Ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender
precisamos do renovo do Senhor. E a inovação do Pai só vem através da palavra, só vem através da busca do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem estiver com ela, no livro de Neemias, capítulo 1. O homem temente ao Senhor. O homem que estava exilado, cativo na Pérsia, pelo rei da Pérsia. Sabemos que, inclusive eu fiquei feliz porque foi uma testificação da palavra. Quando passou na quinta-feira, falou da edificação dos muros. E o Senhor já havia me falado acerca dessa palavra que eu traria hoje. Então, desde quinta-feira, o Senhor testificou ao meu coração, pastor Guilherme, por conta da edificação, da reconstrução dos muros. O livro de Neemias fica no Antigo Testamento, depois do livro de 1 Crônicas, 2, aí vem Esdras, Neemias capítulo 1. Todos acharam? Nós vamos ler somente o capítulo 1 até o versículo 11, onde o Senhor vai nos trazer muitos entendimentos. E aqui está dizendo: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Aleluia. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, e nada sou sem a tua presença. Então que não seja eu a ministrar, mas a tua gloriosa presença. Então, amados, esse tema fala de Neemias, um homem que era como o copeiro do rei, um rei que eu creio não ser temente a Deus, mas era rei. E ser copeiro, na verdade,
não era constrangimento, não era nada. Ele não era um general do rei, ele não fazia parte do esquadrão do rei, mas ele era um copeiro. E quem sabe nós também pensamos, eu sou tão pequeno, tão simples nas minhas atividades, dentro daquilo que eu faço. Mas Neemias, ele tinha algo muito importante, um dom que Deus deu a ele. Porque na verdade ele foi cativo àquele lugar, e como um empregado ali do rei, ele precisava servir ao rei. Mas antes de servir ao rei, fosse um café, um chá, uma bebida, uma comida, ele precisava fazer uso para saber se não estava envenenado. Ou seja, ele sempre estava prevendo, antes que o rei usasse aquele alimento, se tivesse por algum problema, quem sentiria seria Neemias. Isso é muito difícil no tempo de hoje. Você se submeter a alguém onde você está trabalhando e você se coloca na condição de zelar por aquela pessoa. E Deus já começa a falar comigo e com você acerca disso. Às vezes nós trabalhamos, amados, em lugares, em ambientes em que nós não somos da mesma tribo, não somos da mesma religião. Nós cremos em Deus, estamos ali buscando a perfeição do nosso trabalho, honrando a Deus, fazendo aquilo que é correto. E às vezes o nosso patrão, ou quem quer que seja, eles não têm o mesmo entendimento e conhecimento nosso. Mas eu quero dizer nessa noite que Neemias era aquela pessoa que em todo o tempo ele esteve presente na vida do rei e cuidou de todas as coisas do rei. Às vezes nós podemos estar trabalhando com alguém que não tem o conhecimento de Deus, mas algo aconteceu de importante e interessante. Essa convivência de Neemias com o rei percebeu que podia confiar em Neemias. E isso é muito importante. Foi dito aqui que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos dar bom exemplo. E Neemias foi adquirindo a confiança do rei, porque em todo o tempo, tudo aquilo que passava na mão de Neemias, ele recebia antes mesmo de dar ao rei. E a palavra do Senhor vai dizendo que Neemias recebeu uma notícia muito triste. O povo dele sofria, porque quando há uma desobediência, amados, da palavra de Deus, do mandamento, e o povo de Deus já sabia dos mandamentos, e quando eles desrespeitaram isso, o próprio Deus permitiu que o inimigo e o mal sobreviesse a eles. E um dos males que sobreveio àquele povo foi separando, colocando cada um em um ponto, cada um cativo e preso a uma cidade, a um lugar. Às vezes você diz, mas eu não estou exilado, eu estou aqui com minha família. Mas você tem que entender que espiritualmente nós estamos às vezes cativos, presos a uma situação, uma circunstância que nos oprime. Por que Deus permite? Porque a desobediência à palavra de Deus, Deus não pode ir contra a palavra dele. E quando o inimigo vem até ele, como assim o inimigo fez em Jó, e disse que o queria sondar, e Deus permitiu. Deus também permite que o inimigo venha sondar a nossa vida. E o que Neemias fez, amados? Neemias deu um bom testemunho em todo o tempo ao rei. E eu quero falar para vocês, quando nós vemos uma nuvem imensa, escura, e aqueles barulhos de trovão, e a gente diz, nossa, vai chover, e não chove. É a mesma coisa de nós não testemunharmos aquilo que nós vimos. Porque quando a gente está num ambiente, sendo cristão, sendo conhecedor da palavra, e a gente não se dedica a cumprir a palavra, nós somos como uma nuvem sem chuva. Faz muito barulho, faz a demonstração de que vai vir, mas ela não tem o propósito de regar a terra e trazer a resposta que precisa. Então nós precisamos entender que um homem
ele tinha um testemunho com o rei. Ele tinha algo com o rei que beneficiava todo aquele que estava próximo a ele. E quando ele orou e jejuou, eu quero dizer a você que é cristão, que conhece a palavra, por muitas vezes não basta nós orarmos, nós temos que jejuar. O jejum faz parte. E não é do Antigo Testamento, porque Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E por uma certa feita, os apóstolos, os discípulos, desejavam expulsar o demônio de uma pessoa, de uma criança. E o pai chegou para Jesus e disse: olha, seus discípulos não fizeram nada. E aí Jesus expulsou o demônio daquela criança, daquela pessoa. E Jesus disse para eles depois: olha, casta de demônio só sai com jejum e oração. Então eu quero dizer que do Antigo Testamento para o Novo não se muda nada. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo. Agora o jejum que nós precisamos fazer não é para adquirir bens, não é para angariar nada, é sim para fortalecer o nosso espírito, para quando nós nos batermos com a dificuldade, quando nós estivermos numa situação como Neemias esteve, aonde ele viu o povo dele sendo destruído, porque o irmão dele chegou para Neemias e disse: Neemias, está uma desolação, acabaram com os muros, as muralhas da nossa cidade foram destruídas pelos nossos inimigos. Assim nós temos visto muito das nossas famílias. As nossas famílias também estão longe ou perto e sendo destruídas pelo inimigo. E os muros naquela época das cidades, elas mostravam muito quem era o seu Deus. Quanto mais largo, mais potente, maior e menos destrutível, maior era a presença de Deus. Então quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele se abateu e ele disse: nossa, o que é que estão fazendo com a imagem do meu Deus? Aleluia! Eu quero nessa noite dizer que muitos cristãos, que muitos hoje que estão na igreja, sejam qualquer denominação, têm envergonhado o nome do Senhor, porque o testemunho é nulo, não tem dado um bom testemunho de cristão. E isso foi o que entristeceu Neemias, porque vestia um povo ali, numa cidade onde os muros tinham sido destruídos, o inimigo havia atacado. E Neemias foi para o jejum e para a oração, e ali ele se lamentou com o Senhor e aguardou que o Senhor o respondesse. Quem sabe você também, numa condição em que você se preocupa com um familiar, um amigo, um conhecido, tem orado, mas precisamos jejuar e esperar no Senhor a resposta. E Neemias assim o fez. E tendo feito isso, amados, queria dizer que o rei perguntou a ele, quando um dia daqueles ele servia o rei. O rei olhou para o semblante dele e disse: você está triste? E ele aí envergonhado disse: não, salve o rei, está tudo bem, como ele quisesse demonstrar. Mas aí ele caiu em si e disse: não. E de forma rápida, amados, onde está aqui no versículo 2, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Ou seja, Neemias, de uma forma rápida, ele não ajoelhou, ele não pensou muito, ele só teve a oportunidade de que o rei chegou a ele e disse: o que você precisa? Por que você está assim? Neemias não tinha tempo de ajoelhar e fazer uma oração longa, mas ele disse: ah, Deus, agora é a minha vez, o Senhor está comigo, o Senhor vai usar esse homem para me abençoar. Eu penso assim, não está escrito, mas é o que eu digo. E o rei disse: o que é que você precisa? Ele falou: preciso ir para a minha terra, lá para a minha cidade, onde está o sepulcro dos meus pais e o povo que os muros estão destruídos. Ele falou: o que você vai precisar? Vou precisar de umas cartas do Senhor, porque eu preciso atravessar daqui para a minha cidade. É como se hoje, amados, o Brasil fosse tomado, está repreendido em nome de Jesus, mas por uma Coreia, pelos coreanos. E vocês sabem o que ia acontecer? Seríamos todos escravos.
E ali é como se os coreanos tomassem uma parte do país, do Brasil, e levassem o povo para ser escravo naquele lugar. Uma parte ficasse para ser escravo na Coreia do Norte, ou sei lá, outro lugar, e o povo ficasse aqui às escondidas. Isso no mundo físico, mas no mundo espiritual, é como eu disse, nós sofremos a retaliação do mal, e somente o jejum e oração. Como esse homem entrou para interceder por aquele povo e chamou o rei para fazer isso, e o rei concedeu, irmãos. Sabe por quê? Porque na verdade, quando nós oramos por aqueles que estão acima de nós, da nossa autoridade, o seu patrão, quando você ora por ele, pelos funcionários, pelos seus superiores, tudo aquilo, irmãos, tem um efeito positivo. Há diferença nos que servem e os que não servem. Quando você pede algo para o seu patrão, pela sua conduta, pela sua postura, pela sua forma de trabalho e sua presteza nas suas necessidades, ele vai abrir mão. Porque Deus constrange, mesmo eles não conhecendo a Deus como nós conhecemos, o Senhor tem os seus meios de usar aqueles que Ele quer, da forma como Ele quer. E a confiança de Deus em Neemias era tamanha, irmãos, que Ele permitiu. Então não fique julgando a sua... Às vezes nós achamos que somos pequenos. Mas eu estou ali, é tão pouca gente, só sou eu, meu patrão, só eu e assim, ou aquele, eu não sou líder. Mas aqui a liderança de Neemias é uma liderança que pode ser como um pastor na igreja, como o pastor Carlos na sua família, como qualquer um de nós no trabalho. Mas qualquer liderança profissional, a maior liderança que Deus conta comigo e com você, é a liderança de si próprio. Nós precisamos aprender a nos liderar. Nós precisamos aprender a nos liderar sobre a palavra. Nós precisamos ter essa liderança de nós mesmos. É o acordar na hora que nós precisamos e não dormir mais porque nós gostamos. Nós precisamos ter essa autonomia, isso é um exemplo. Nós precisamos ter autonomia sobre nós. E se nós formos relaxando, a gente vai deixando. E nós precisamos ter a liderança a começar de nós mesmos, porque nós não teríamos essa condição. Eu anotei aqui, amados, um marechal francês, ele diz assim: a grandiosidade não depende da importância do seu comando, mas da maneira pela qual você exerce. Então não adianta você ter patente, ter nome, ter uma posição, mas importa da forma como você está exercendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Então Neemias era um homem extremamente de oração. E em todo o tempo, quando ele se colocou na condição de ir para Jerusalém, para restituir e reconstruir os muros, ele passou por umas adversidades, inclusive pelos inimigos, e tal qual eu e você vamos passar todas as vezes. Porque quando nós nos colocamos na condição de fazer a obra de Deus, ou trabalhar de forma correta e digna, tenha certeza que vão se levantar os Tobias e os Sanbalates para nos tirar da posição. Eles vão se levantar para nos distrair. Eles vão se levantar para fazer com que a gente erre ou se indisponha com alguém de forma que nós venhamos a errar. Mas Neemias, amados, com toda a fé, ele suplicou ao Senhor pelos inimigos. No capítulo 4, eu vou ler aqui rapidamente, do 4 ao 5. Neemias disse: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade. Eles conseguiram, Neemias conseguiu com o povo quando chegou lá, trazer ânimo àquele povo e pedir ajuda para que os muros fossem levantados. Mas haviam aqueles que eram contrários ao levantar dos muros, a obra que estava sendo exercida naquele lugar.
E por muitas vezes Sanbalat e Tobias intentaram contra Neemias. E Neemias, se você ler esse capítulo de Neemias, você vai ver quantas formas, através da oração e da intimidade com Deus, Neemias conseguiu, pedindo o julgamento dos seus inimigos. O equilíbrio dele no orar e agir. Quando ele orou, ele também agiu. Foi quando ele pediu ajuda a Deus contra os inimigos. Mas os seus inimigos não foram contra ele, porque ele tinha um grupo, ele tinha um povo que o auxiliava e o ajudava. Na verdade, a nossa importância é orarmos por nós, mas também orarmos pelos nossos, pela nossa família, pelos nossos irmãos. Temos uma conduta correta e digna. Foi por isso que Neemias conseguiu o resultado da reconstrução dos muros. O levante do inimigo foi também uma prova e um teste muito difícil para Neemias. Mas eu quero dizer que Neemias, ele jamais foi confrontar o inimigo. Ele respondia, mas primeiro ele apresentava a Deus e colocava Deus adiante. Então isso quer dizer que a fé, ela é necessária, mas nós precisamos agir através da oração e através da ação. Então eu já estou concluindo, porque na verdade o que Deus trouxe ao meu coração nessa noite é que verdadeiramente nós precisamos ser testemunhas vivas, não pelo muito falar, porque hoje o muito falar não vai trazer ninguém para a presença de Deus. O que vai nos trazer para a presença verdadeira de Deus é o testemunho, porque foi assim que quando eu conheci meu esposo, há 27 anos atrás, e eu fui me converter depois de 4 anos, foi uma observação constante. Eu tinha meus problemas espirituais, não foi de uma hora para outra, mas ele nunca me pregou a palavra. O que ele ministrava para mim eram as suas atitudes, o seu comportamento, como até hoje eu vejo, aonde quer que ele vá, onde ele faça, o comportamento dele é para que as pessoas entendam que Deus é na vida dele. E nós devemos ter esse comportamento, não de vangloriarmos que nós somos isso ou aquilo, mas que nós temos um Deus que nos transforma, que nos dá sabedoria, que nos dá educação, que nos dá a forma como conduzir as coisas, no falar, no agir, no se comportar. Isso faz diferença, aonde quer que nós estejamos. Então que nessa noite nós possamos entender quão importante é a oração, o jejum, a intimidade com Deus, para que o Espírito Santo que habita em nós, ele venha nos conduzir de que forma nós devemos agir no ambiente que nós estamos, seja na nossa casa, seja na nossa família, no nosso trabalho, e principalmente como um líder como foi Neemias, que eu não entrei muito em detalhe histórico, mas eu só peguei alguns versículos para que a gente pudesse entender. Se nós começarmos por liderarmos a nós mesmos nas nossas atitudes, no nosso agir, no nosso falar, tenho certeza que outras pessoas estarão nos observando. O pastor falou isso antes de eu começar a ministração. Há uma nuvem de testemunha nos observando. Às vezes nós estamos num determinado lugar achando que não somos vistos. Somos vistos primeiramente por Deus, pelo nosso inimigo que está ferozmente louco para nos atingir, e nós precisamos vigiar, e pelas pessoas. E se nós queremos hoje arrastar o povo para a presença de Deus, para o reino de Deus, o testemunho, ele tem que ser verdadeiro nas nossas atitudes. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos e que a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor, eu aprendi isso. O Salmo 23 diz: e a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Assim diz o salmista.
me seguirão. Então, essa noite, de uma forma profética, abre a porta da sua casa e diz: bondade e misericórdia, entre e me siga, esteja comigo, me ajudando, me abençoando, me fortalecendo, para que eu seja o verdadeiro testemunho de Cristo nessa terra, para que possamos exalar o verdadeiro perfume de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Obrigada, pastor. Louvado seja Deus por essa palavra.